a verbetógrafa doutora Adriana, está escrito aqui. Na terceira linha da fatologia, página 1. Poderia nos falar mais sobre a memória viciada e as lembranças associadas à adicção? Como apagar, em definitivo, essas rememorações patológicas? Ele não quer nada. Bem, isso é o Dória, é o Eduardo Dória, lá de Curitiba. Okay. Lá de Curitiba, né? Nosso colega. Tá certo. Bom, o Eduardo, ele deve entender bem de memória, né? O Eduardo é médico. Da gente pensar o seguinte: todo processo de vício, o vício mental, o vício ideativo, ele tem associado um processo da memória, a memória contextual, a memória processual. E o vício, o que acontece? Quando a pessoa ela começa, às vezes, a fazer o esforço para entrar numa abstinência, como as sinapses dela já estão tão automáticas com aquele tipo de ideia, aquele tipo de pensamento, aquele tipo de emoção e aquele prazer, acaba com que a memória, volta e meia, faça com que ela se remeta a situações em que ela utilizava o vício. Então, muitas vezes, a pessoa que está querendo entrar na abstinência de qualquer tipo de vício, apesar dela ter o processo de, com a vontade, o posicionamento, ela buscar não fazer mais nenhum tipo de associação com vício, volta e meia, pelo processo da memória seletiva, ela acaba se lembrando de situações em que ela utilizava aquele vício. Às vezes lembra de imagem, lembra de pessoas, lembra de objetos, lembra de contextos. Como é que a gente faz para resolver essa situação? Tem que cortar. O máximo que a gente puder cortar de bagulhos autopensênicos que levam a gente a se intoxicar e ter lembranças pelos vícios. A gente pensar, nosso pensamento, quem comanda é a gente, né? Então, toda vez que tiver no processo de lembrar, rememorar determinadas situações, isso tem que ser cortado. Tudo que você puder retirar de bagulhos, de objetos que você tem em casa, que possa facilitar essas lembranças ou você ativar essas memórias, melhor. Então, o ideal é você cortar todos os bagulhos energéticos de casa, quanto os bagulhos autopensênicos. Agora, na fatologia, página 2, terceira linha de baixo para cima, poderia comentar sobre os tratamentos frustros, principalmente do tabagismo, causador de uma dependência de difícil abandono? Então, uma das questões que a gente vê dentro do processo do vício é que o vício ele nunca é simples, né? Ele geralmente tem uma série de condições associadas a ele. A forma de pensar, a forma de sentir, os trejeitos, os mecanismos de funcionar. E que muitas vezes, só a pessoa entrar no processo da abstinência, dela cortar aquela ação da busca pelo vício, isso só não resolve. Então tem uma série de condições que ela tem que fazer uma reeducação. Ela tem que reeducar a forma de pensar, ela tem que reeducar os objetos que ela tem em casa, ela tem que mudar muitas vezes as companhias, ela tem que mudar a forma de pensar, muitas vezes a forma de sentir. E quando isso não acontece, e hoje em dia a gente sabe que existem os tratamentos, que tem várias pessoas, vários profissionais ajudando na questão da dependência, isso faz com que a pessoa recaia novamente no vício. Então, essa questão dos tratamentos frustros, muitas vezes são os problemas. Quando o tratamento ele é mal feito, a tendência é a pessoa recair. E o que a gente percebe? Que quanto mais a pessoa recai, mais às vezes ela perde a confiança no processo dela conseguir superar o vício. E uma das questões que a gente vê que mais ajuda, e inclusive na questão do tabagismo, a gente vê que com o processo da força de vontade, com uma equipe multiprofissional e realmente o posicionamento firme da pessoa, isso faz com que ela consiga se livrar do vício. Na parafatologia, página 6ª, a 6ª e 7ª linhas, poderia nos esclarecer mais sobre o ambiente extrafísico da Cracolândia, do prostíbulo e da boca de fumo? Como é possível reurbanizá-los? Essa é uma questão importante e atualmente a gente fala muito da questão da Cracolândia, de uma reurbanização intrafísica, né? Mas a gente não pode, de forma alguma, deixar de pensar nesse ambiente extrafísico e essa forma de reurbanização extrafísica. Não sei se a pessoa que está comentando, ela já chegou a ver alguns vídeos a respeito da Cracolândia.
Isso tem disponível na internet, isso já teve uma série de condições em rede de televisão, que já passaram vários documentários a respeito. Então, essa questão da Cracolândia, o prostíbulo e a boca de fumo, elas são bem caricaturadas quanto à questão de vício, da dependência mesmo. A questão da Cracolândia, o processo da droga, do crack, o prostíbulo, muitas vezes o processo da promiscuidade, do vício sexual, e muitas vezes está envolvido também a questão da droga. E também o que a gente comenta aqui da boca de fumo, que é onde você tem o processo do alimento do dependente químico. Então, veja, nesses locais, a gente, apesar de estar ali convivendo com a questão intrafísica, a gente não tem como ignorar e não pode ser ingênuo quanto à questão extrafísica. Então, esse processo de reurbanização, muitas vezes, vai acontecer também de extrafisicamente para o processo intrafísico. Então, da gente pensar só no intrafísico não vai nos resolver. A gente tem que pensar, muitas vezes, do quanto essa reurbanização extrafísica já começa a impactar no processo intrafísico. Poderia elucidar em taxologia o item 90, vício mental somático? Aqui no vício mental somático, eu quis chamar a atenção dos processos de lavagem cerebrais. Muitas vezes existem vícios de forma de pensar e formas de ter de ideias relacionadas a condutas e lavagens cerebrais. Muitas vezes a gente vê isso no processo de religião. Então, algumas formas, algumas crenças mais enraizadas, alguns dogmas, e muito embora a pessoa, às vezes, comece a ter uma ideia, né, da forma inadequada dela pensar e dela ter essa ideação, ela muitas vezes ela não consegue ainda modificar pelo processo de vidas e vidas, e às vezes até em comunex, em comunidades extrafísicas, o processo de lavagem cerebral. Daí veio a ideia do processo do vício mental somático.